A nossa temática é compromisso, desafio para a construção de um caráter. Nós sabemos que numa sociedade, o homem que caminha de forma leal, honesta, a primeira coisa que ele tem como marca é assumir compromissos, cumpri-los, deixando marcas importantes tanto para a sua vida como para a história da sua própria família. Todo cristão, toda pessoa, ela conscientemente ela deve aprender a considerar que a fé em Jesus ela traz uma força de intervenção definidora de uma vida transformada e de um caráter que faz a diferença num seio da sociedade, de maneira que essa pessoa entende que, assim como Cristo assumiu o compromisso de pagar o preço da nossa salvação, morrer a nossa morte para que pudesse viver a sua vida, nós somos desafiados a encontrar meios de significar, ressignificar nossas experiências diante dos compromissos daquilo que se apresenta como desafio no dia a dia, às vezes até mesmo quando estamos sujeitos a prejuízos. Nessa base Jesus falou que seja o seu falar sim, sim, não, não. Por meio da nossa fé, por ela, nós nos fortalecemos para que sejamos capazes, para que possamos ser capazes de nos manter em compromissos que exigem muito mais do que a gente imaginava, ainda que por mais difícil que seja. Por quê? Porque nós estamos construindo não apenas algo momentâneo e passageiro, mas na verdade um valor permanente. Todo movimento, todo compromisso, ele denota uma constância, um princípio de lealdade. Então manter um compromisso significa ter compreensão da causa, significa renunciar, significa submeter a sacrifício. E para conquistar esse senso de abnegação, de renúncia em prol de um compromisso, para que se torne algo realmente genuíno e que reflita o amor que temos a um princípio, a um caráter que reflete a própria glória do Deus que cremos, da fé que temos em Jesus, aquele que nos deu o exemplo, é necessário que tenhamos decisões prontas e que também são construídas, porque temos como modelo aquele que viveu em todos os desafios, ele aprendeu a ser fiel. A palavra compromisso significa prometer juntos, compromisso, ou acordar, entrar em acordo. Existe uma forma até cômica de se dizer que um contrato é a assinatura de duas pessoas infiéis. Dado a possibilidade de ser quebrado, eles assinam um papel. E o papel, às vezes, tem mais autoridade do que propriamente a palavra, porque o papel constrange o contrato, o acordo. Mas um acordo mútuo é uma promessa conjunta. Compromisso significa um acordo, uma promessa, uma obrigação assumida com alguém ou por alguém. Numa conotação muito recente, é um acordo. Significa um acordo. Compromisso é um acordo. São promessas que devem ser cumpridas, é uma obrigação, um dever, uma responsabilidade. Pessoas que entram por esse caminho têm uma certa característica que fundamenta a própria imagem da pessoa. É uma pessoa que sabe amar. Ela entende que ela tem um compromisso com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Entende junto a isso e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque ela entende que o Pai, o Deus amoroso, que a acolheu, esse Pai eterno, esse Deus que nos amou e nos dá vitória diante de todas as intempéries, todas as aflições e luta, porque Ele tem um compromisso e está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Uma das características também é a fidelidade, lealdade. Nós temos isso quando aquele homem que recebeu um talento, ele recebeu o talento de um senhor
simbolizando Deus confiando a uma pessoa um trabalho, essa pessoa volta e devolve duplicado, e ele recebe a palavra dizendo: entra no gozo do teu Senhor, porque no mínimo foste fiel. Isso importa. Nós temos a pessoa que tem o bom hábito de assumir e cumprir compromisso, significa integridade, honestidade. A integridade é um princípio fundamental porque envolve moralmente aquilo que é correto, aquilo que é justo, e para o cristão reflete o caráter do próprio Deus, e isso é um testemunho da sua fé. Pontualidade. A Bíblia fala que há tempo para tudo. E nós somos convidados a aproveitar bem o tempo, a remir o tempo, a aproveitar os momentos, por nos posicionarmos em relação a momentos de oportunidade, porque quando assumimos um compromisso, nós damos um bom exemplo, um bom testemunho. É uma forma de honrar e respeitar, até mesmo na pontualidade, naquilo que assumimos, nos compromissos, nos encontros. E um caráter marcado pela confiabilidade, conforme está lá em Provérbios, é uma pessoa que não se mete em confusão, é uma pessoa que cumpre o seu papel, é uma pessoa digna de confiança, porque ela tem um princípio fundamental para viver uma vida ética e moralmente íntegra. Ela fortalece seus laços, porque ela gera confiança nos outros e respeito nas interações, na convivência. Uma pessoa comprometida demonstra integridade, se organiza, se reorganiza e leva a termo o compromisso, porque assume, executa. Essa pessoa ela não mente, muito pelo contrário. Quando ela fala, ela assume com fidelidade. Nós temos exemplos de homens que assumiram compromissos e foram fiéis, e foram pontuais. Davi e Jonatas. Jonathan, filho de Saul, fez uma aliança com Davi. Depois de muito tempo, Davi vitorioso no seu reino, reinando, o rei Davi perguntou a um dos seus servos se havia alguém da linhagem de Jonatas que ele pudesse cumprir aquilo que havia combinado. E este homem disse para Davi assim: olha, assim, há Mefibosete, um filho dele que é coxo dos 2 pés. Ele falou: traga aqui. E esse homem foi assentar-se com o rei, comer na mesa do rei, e ele ajustou uma atenção a toda a família daquele homem, cumprindo aquilo que ele havia combinado com Jonathan. Daniel também, num compromisso com Deus, ele foi entre os 3 que estava diante de uma confiança dada pelo governador da época, na Pérsia, o rei Ciro e aqueles que estavam reinando. Ele sobrepujou aos outros e eles arrumaram um jeito de pegá-lo. E a única forma foi: se temos que pegar Daniel, podemos pegar na sua relação com Deus, a falha será essa. E assim foi. Não podia ser feito pedido a nenhum Deus a não ser o rei. Mas Daniel continuava orando a Deus fielmente, e assim ele foi lançado nas covas. Aquele rei sofreu muito porque ele não queria que Daniel fosse lançado ali, mas como ele havia selado aquele compromisso, ele creu que Daniel poderia ser salvo, e Daniel foi lançado nas covas. Aquele rei voltou para casa e ficou sem sono e sofreu muito, e pela manhã foi lá e chegou na beirada e gritou: Daniel, é caso que teu Deus te livrou? E disse: Deus fechou a boca dos leões porque eu sou inocente. Naquele momento Daniel foi tirado dali, restaurado a seu posto, e os outros ambiciosos, invejosos foram lançados junto à família, todos. E a Bíblia fala que antes de chegarem ao fundo já tinham sido estraçalhados, porque aqueles leões estavam famintos. Paulo tinha um compromisso com o Evangelho. Ele pregava, ele sofria pela igreja, ele anunciava a fé em Jesus Cristo. Ele não tinha nada por precioso a não ser a sua vida dedicada a Deus, ao ponto de ele chegar a dizer que viver para Paulo era Cristo e morrer era lucro. Viver
para Paulo era viver Cristo e o morrer era lucro. Por isso ele considerava tudo como esterco, como algo que pudesse ser colocado embaixo para trazer força para que pudesse ele viver esta verdade. Nós temos pressões sociais que nos desafiam. No mundo em que jaz no maligno, nós somos convidados pela palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Uma pessoa comprometida é humilde para reconhecer quando o fardo se torna pesado. Mas ela confia na palavra de Deus e ela vê a grande diferença de uma vida que se potencializa na dependência e na confiança em Deus, porque é Deus que renova nossas forças emocionais, espirituais, para que sejamos capazes de cumprir fielmente os compromissos. É nesta hora, quando nós confiamos, é que a fé no Filho de Deus demarca o lugar de permanência, garantindo um senso de responsabilidade e constância. E com isso nós nos fortalecemos. Assim nós honramos a palavra de Deus e preenchemos condições necessárias para que aquilo se cumpra, aquela verdade. Somos sal da terra e luz do mundo. Às vezes nos falta apoio, desânimo, mas nós temos a palavra de Deus, o suporte emocional de uma pessoa a outra, de uma igreja, seus membros, de uma comunidade, aqueles que pertencem, pode ser vital para manter a perseverança e o compromisso com os princípios cristãos, criando um senso de responsabilidade compartilhado, em que cada um ajuda o outro a cumprir de maneira regular, permanente, de maneira leal, desenvolvendo uma autodisciplina, uma perseverança conforme Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e estimulando uns aos outros, porque numa autodisciplina nós desenvolvemos uma perseverança que é essencial para cumprir nossos compromissos. Sabendo que nós não estamos sozinhos, porque nós estamos percorrendo o caminho com pessoas que podem nos ajudar e que um Deus que está presente. Nossa dedicação e perseverança serve como testemunho para que outros também sejam incentivados a seguir pelo mesmo caminho. Um caminho de fé, de compromisso, uma prática contínua que sempre trará transformação, enriquecimento espiritual, moldando o nosso caráter. Porque com isso nós vamos suportar, como Cristo suportou por uma alegria proposta à cruz, pagando o preço da nossa salvação. Todo cristão precisa compreender conscientemente essa realidade e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus permita que o amor de Deus nos mova à lealdade, ao cumprir o que prometemos e assim brilhar para a glória de Deus e para a edificação daqueles que nos cercam. Em nome de Jesus.